A segunda coisa que eu lembrei vendo a sua discussão, e tem um podcast bem. É antiguinho já esse podcast, é quando. É do Oliver Talk Roots, bem Roots. É. Mas eu fiz um podcast chamado A Guerra de Stalin, Ah, é verdade, é verdade, é verdade. que é baseado no livro Stalin's War, do Ernst Topitsch. E esse livro, ele é um livro muito interessante, porque o argumento desse Topitsch, ele é um cientista social austríaco, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, e aí é claro que os comunas, a esquerda, que absurdo, isso é revisionismo. Não é, tanto não é revisionismo, que nesse livro ele não está falando assim, olha, eu tenho uma revelação bombástica para fazer, porque o revisionismo ele tem muito disso, né? Eu tenho uma revelação bombástica, um documento ignorado. Não, ele fala, olha, eu estou olhando para os mesmos fatos que todo mundo está olhando. Só que se a gente, ele está dizendo o seguinte, se a gente prestar atenção nesses fatos, a gente vai ver que o grande vencedor da Segunda Guerra foi o Stalin, o que é uma. Mas assim, fora do sentido usual, né? Porque os comunas já vão um pouco nesse sentido, né? Não foram os aliados, foi o Stalin que derrotou o nazismo. Ele tem esse, mas não é disso que ele está falando. Ele Sim, está sim. falando no sentido de consequência. E nesse sentido de consequência, o Stalin teria sido um grande manipulador das coisas todas, justamente para colher esse resultado dele vencedor e dele. Olha, o império dominante na Europa não será o império nazista, será o império comunista. E aí você consegue interpretar as ações do Stalin e do comunismo soviético de muito antes disso, a partir dessa leitura. Inclusive, e aí o Topst ele vai falar o seguinte: olha, o Stalin ele brincou com o Hitler o tempo todo. Porque o que o Stalin queria? O Stalin queria as potências ocidentais enfrentando o nazismo, de maneira que os dois se digladiassem e se depauperassem, né? Se desgastassem nesse processo, para que no final ele emergisse como vencedor, como a potência, como o cara, como quem está por cima da carne seca. Exatamente. E é interessante porque o Topst vai falando, ó, tem essa fala, essa outra fala, tem esse acontecimento, que são os acontecimentos oficiais, não tem nada novo, não tem nada de revisionismo nisso. E é muito interessante. Então, assim, resumindo a ópera, né? É legal ter essa perspectiva, e quem tiver curiosidade é só buscar por esse podcast aqui, A Guerra de Stalin. Onde eu fiz todo um resumo lá da tese do livro do Topst. Não, e isso de fato, vamos até entrar um pouquinho nesse assunto antes de responder as perguntas, porque esses papos são sempre legais, né? Porque de fato, assim, não era a União Soviética que era corajosa, não era Stalin que era corajoso, mas o povo soviético. Realmente era um povo assim que você vê. Um povo muito acostumado com o sofrimento, né? Porque já vem de uma longa tradição de sofrimento, né? Então, se você vê bem, de certa forma, a Rússia foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Não é? Eles tinham a figura do mujik. Se você ler, por exemplo, a literatura russa, quem gosta aí de Tolstói, Leana Karenina, os livros de Tolstói, você vai ver a figura do mujik, não é? Que era uma espécie de um sujeito lá que não estava trabalhando, um tipo de trabalho análogo à escravidão, na Rússia czarista, né? A despeito dos revolucionários ali tirarem o czar, o imperador lá, o Nicolau II ou III, não lembro agora qual que é o segundo. Assim, as coisas não eram tão melhores, não. Assim, era ruim. Aí foi pior. Assim, tipo, não era um negócio assim, não, a Rússia antes da Revolução era mil maravilhas. Era os Estados Unidos da América. Não, é tipo, relação a Cuba de antes do comunismo e depois. Em Cuba você vê, não é? Uma diferença prática. A Rússia já não era uma grande coisa assim, né? No sentido de, por exemplo, trabalho, né? Por exemplo, naquele livro que a gente um dia fará análise, que é do Stalin, do Stalin não, qual que é o nome do outro lá? Esqueci, Stalin, Lenin, né? Assim, os caras trabalhavam, normal era 12 horas por dia, assim, de boa, né? Sem férias, sem nada, não é uma coisa assim que você, nossa, tal.
Aí chegou a Revolução Comunista, prometendo mudanças no trabalho e tiraram 1 hora só. Assim, não, agora 1 horinha a mais. Mas, assim, não era algo assim que se você... Não era também das melhores coisas, né? Mas evidente que com a Revolução piorou muito mais, né? Então se você pensar bem, você pega esse exemplo aí, tem um amigo meu até que falou aí que não, que foi a União Soviética quem venceu a guerra. Não funciona assim, porque se a gente faz uma análise, não é? É impressionante, por exemplo, o Hitler, ele conquista a França em 1 ou 2 meses, assim. É um negócio, assim, até que vem aquela piadinha, né? A França já se rendeu. Já tá explodindo alguma coisa? A França já se rendeu. Mas essa piada, apesar de ser engraçada, ela tem, de fato, não é tão precisamente histórica, né? Porque o Hitler, ele começou uma nova tática que até antes ninguém conhecia. Esse é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, é uma guerra de trincheiras, não é? Então, o sujeito está lá, eu estou aqui, o André está ali, do outro lado estou olhando o André, a gente tem a nossa arma, a gente entra pra dentro da trincheira, não é? E fica lá, o primeiro que sair já dá um tiro na cabeça. E ficou assim por muito tempo, porque ninguém avançava, não é? Só que na Segunda Guerra, o Hitler faz uma tática diferente. Em vez de enviar a infantaria primeiro, que é o que todo mundo envia, não é? Você pensa numa guerra, Primeira Guerra, leva a infantaria, leva os soldados, né? Os pracinhas, leva os pracinhas. Ele fez o inverso. Chega com os canhões, não é? Chega com os blindados, depois chega com a frota aérea, e aí a infantaria que é o suporte. Tá entendendo? Então, assim, ninguém tava esperando. Apesar a França, por exemplo, tinha um exército mais poderoso da Segunda Guerra Mundial. Não é tipo que os caras eram fraquinhos. Não, eles tinham um exército mais poderoso da... Só que eles imaginavam que a tática ia ser a mesma de sempre. Não, vai enviar a infantaria primeiro, a gente envia a infantaria, depois a gente envia os blindados, e se o negócio se pegar, a gente manda a frota aérea. Não é? Não, ele começou com os blindados, isso matou os caras. Né? Então, essa famosa Blitzkrieg, né, que falam os alemães, né? Essa maneira de ganhar a guerra de forma rápida, né? Blitzkrieg. Né? Você envia os blindados e por aí vai. E o que acontece? Qual que é o problema aí? Eu estou explicando todo o contexto para a gente entender. Quando o Hitler invade a Polônia e ele vai em direção à União Soviética, o que acontece? Esse é o ponto. Ele, de fato, ele queria fazer um tratado de paz, ou um armistício, um tratado de paz, com a Inglaterra. Quem assiste esses filmes aí, por exemplo... Evidente, pessoal, isso não é de filme, mas tem alguns filmes que falam sobre isso, que é o The Darkest Hour. É Destino de uma Nação, em português, né? Isso, traduziram sim. Destino de uma Nação. Aquele outro filme, Dunkirk, que é um excelente filme também, né? Ele queria, de fato, fazer um tratado de paz, porque, porra, você vai enfrentar duas potências ao mesmo tempo. Você não é maluco, né? A União Soviética do seu lado direito e a Inglaterra do seu lado esquerdo. Ninguém, o mais imbecil, não seria assim, vou chegar no... Como é que se diz? Chegar atirando em todo mundo, tal. Pô, você vai morrer, né? É evidente, né? Então, por exemplo, quando, naquele filme Dunkirk, o que acontece? A Inglaterra já tinha enviado as suas tropas para a França para ajudar os franceses a vencer os alemães. Só que com essa nova tática da Blitzkrieg, conforme eu descrevi aqui, tipo, os alemães venceram a guerra, não é? Tudo bem. Também teve o fato da Alemanha, da França ter desistido muito fácil. Dizem que é muito fácil. Né, um general lá, que eu não lembro o nome, que inclusive foi o general que lutou na Primeira Guerra também. Ele falou que se continuasse a guerra, os civis iriam sofrer, mas os civis sofreram do mesmo jeito. E muitos soldados franceses ficaram pé da vida por causa disso. Inclusive, daí que vem a resistência francesa, por sinal. Né? Mas o que acontece? Nessa daí, os soldados ingleses eles vão até a praia de Dunkirk, né, para ir embora para a Inglaterra. E o que acontece? Um dos generais nazistas, que eu não lembro o nome agora, falou pro Hitler: se você chegar lá, exterminar todos aqueles soldados ingleses, a gente vence a guerra tanto na Inglaterra
né, quanto na União Soviética. Eles estão ali na praia, aqueles soldados, que tipo, eram muitos soldados, assim, ao ponto de que, meu, se os soldados não voltassem, a Inglaterra ia perder mesmo. Só que o Hitler falou, não. Falou, não, nós não vamos matar aqueles soldados ingleses, aquelas centenas de milhares, porque a minha ideia é fazer um tratado de paz com a Inglaterra. Você sabe que esse erro, digo assim, erro no sentido estratégico alemão de dominar tudo, foi um erro de Hitler mesmo. Por quê? A maioria das vitórias que Hitler teve, não foi o Hitler que teve necessariamente, foram os generais de Hitler. Enquanto os generais de Hitler eles estavam comandando lá na frente, eles venciam todas. Quando Hitler começou a colocar o dedo dele, não, eu quero assim, começou a cagar tudo. Graças a Deus a soberba precede a queda. É o famoso ditado, né? Ele começou a meter o dedo, não faz isso, não sei o quê. A própria batalha que vai acontecer na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também, enquanto estava o general dele cuidando de boa, tava indo bem. Quando ele começou a meter o dedo, você entendeu?